Vamos lá, pessoal. Vamos para os últimos exercícios desse material e começamos com esse exercício 12, que traz determinante de matriz. Olha que beleza, hein? O que ele diz aqui para a gente? Ele diz que x está entre 0 e π sobre 2, ou seja, ele coloca no primeiro quadrante. E aí ele pede o determinante dessa expressão zona aqui, de sendo, né, é uma matriz 3 por 3. E quando eu vou calcular determinante, então ao invés de escrever ali com um colchete, né, como é uma matriz, eu uso barra paralela. Então vou colocar aqui barras paralelas e vou escrever os elementos da minha matriz aqui dentro. Seno de x, cosseno de x, 1, menos tangente de x, 1, 1, e cosseno de x, seno de x, seno de x. Como é que a gente calcula determinante? Primeira coisa, determinante 3 por 3, 3 por 3 apenas. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, regra de Sarros, é repetir as duas primeiras colunas aqui ao lado do determinante. Né? Então, estou aqui repetindo as duas primeiras colunas. Depois, eu vou multiplicar 3 vezes no sentido da diagonal principal. Cada uma dessas multiplicações, eu vou colocar um sinalzinho de mais aqui, não porque eu vou considerar o resultado positivo, mas eu vou manter o sinal no resultado. E por fim, eu multiplico 3 vezes no sentido da diagonal secundária. E aqui eu vou colocar um sinalzinho de menos, não porque o resultado tem que dar negativo, mas porque eu vou inverter o resultado dessa multiplicação. E aí eu somo tudo isso daí. Então, o meu determinante vai ficar seno vezes 1 vezes seno, seno ao quadrado de x. Cosseno vezes 1 vezes cosseno, mais cosseno ao quadrado de x. 1 vezes menos tangente vezes seno, menos tangente de x vezes seno de x. Agora, a diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes cosseno, menos cosseno de x. Vê que ele vem com o sinal trocado. Seno vezes 1 vezes seno, menos seno ao quadrado de x. E cosseno vezes menos tangente vezes seno, aqui era negativo, vai ficar positivo. Mais seno vezes cosseno, aqui vai ficar apertado. Deixa eu fazer o seguinte, vou jogar na linha de baixo aqui. Então, mais, vou colocar aqui embaixo, mais seno vezes cosseno vezes tangente de x. Nesse momento agora, eu vou trocar tangente por seno sobre cosseno para tentar simplificar a expressão. O que mais que eu vejo aqui que dá para simplificar? Aqui tem um seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso aqui é fundamental, isso vale 1. Então eu já vou escrever isso aqui como 1. Tá ok? Vamos lá então. 1 menos tangente, eu vou escrever como seno sobre cosseno vezes seno. Menos cosseno menos de x, perdão, menos seno ao quadrado, mais, aqui eu vou ter seno de x vezes cosseno de x, vezes a tangente, que é seno de x sobre cosseno de x. Aqui faltou um arco x no seno, muita atenção nisso. O que dá para simplificar aqui? Cosseno com cosseno. E com isso, eu tenho aqui, ó, seno vezes seno. Isso aqui é seno ao quadrado de x. Eu tenho um seno ao quadrado de x que está somando e ele que está subtraindo. Então isso aqui também simplifica. Então na prática tudo isso aqui some. Aqui no começo eu tenho 1 menos seno vezes seno, seno ao quadrado de x sobre cosseno de x menos cosseno de x. O que eu vou fazer aqui, quero que você preste bastante atenção. Como aqui eu tenho um negativo na frente dessa fração e um negativo na frente desse cosseno, eu vou colocar esse negativo em evidência. E aí eu vou somar essa fração com esse cara aqui. Como esse cara aqui, né, é só cosseno, o denominador dele é 1, o mínimo múltiplo comum vai ser cosseno. Dividido por ele mesmo dá 1 vezes seno, sobra seno ao quadrado. Positivo, porque eu joguei o negativo lá para fora em evidência. Cosseno dividido por 1, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Também positivo, porque eu joguei o negativo lá para fora
em evidência. Quanto vale seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo arco? Vale 1. Isso é fundamental. Então eu fiquei com 1 menos 1 sobre cosseno. Tem essa expressão? Não, não tem, mas tem 1 menos secante. E o inverso do cosseno é a secante. Então eu tenho aqui 1 menos a secante de x. Aquele determinante inteiro vale 1 menos a secante. Legal, né? Vamos para o próximo exercício. Se seno de A é 24/25 e secante de A é negativa, então o valor de... Veja, com essas duas informações eu consigo determinar qual é o quadrante. Porque se o seno de A é positivo, estamos falando de primeiro ou segundo quadrante. Se a secante de A também é positiva, a secante é o inverso do cosseno, então ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante. Como é o mesmo A, não tem como ele estar no segundo e no quarto quadrante. O A, então, pertence ao primeiro quadrante. Então, essa análise aqui é interessante, só olhando para os valores que me foram dados. Valor e sinal, né? Perdão. A secante não é positiva, a secante é negativa. Olha só. Olha, que falta de atenção, né, professor? Vamos lá, vamos corrigir isso aqui. O enunciado fala que a secante é negativa. A secante negativa, assim como o cosseno, no segundo e terceiro quadrantes. Aí sim, então quer dizer que, na verdade, não tem como estar no primeiro nem no terceiro. O A pertence ao segundo quadrante. Perdão. Vamos lá, agora sim. Então, quero o valor de 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. Inclusive, na próxima aula, a gente vai ver que essa expressão 1 mais cosseno de A e 1 menos cosseno de A dividido por 1 mais cosseno de A é um valor especial, tá? Mas isso deixa mais adiante aí. Se eu sei o seno, eu posso achar o cosseno pela fundamental, né? Então, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. O seno 24/25 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de A é 1 menos esse quadrado aqui, 576 sobre 625. Vou tirar o quadrado do cosseno, fazendo mais ou menos a raiz quadrada. Fazendo aqui essa subtração, vai ficar 49,625 avos. Logo, cosseno de A é cosseno no segundo quadrante negativo, menos 7,25 avos. Ele quer essa expressão. Vou chamar essa expressão de E. Raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A sobre 1 mais o cosseno de A. Então vai ficar a raiz quadrada de 1 menos 7,25 avos sobre 1 mais menos 7,25 avos. Essa expressão E vai ficar a raiz quadrada de 1, aqui menos com menos vai dar mais 25 avos, isso vai dar 32,25 avos, enquanto que no denominador 1 mais com menos dá menos 7,25 avos, dá 18,25 avos. Algo que a gente já falou bastante, denominadores iguais aqui, posso simplificar. 18 e 32, os dois dá para simplificar por 2, então fica a raiz quadrada de 16 nonos. A raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 9 é 3. Isso tudo dá 4 terços, letra D. Exercício 14. A expressão, vou chamar de novo de E, tá? Essa expressão zona ali, seno sobre 1 mais cosseno mais 1 mais cosseno sobre seno é igual a. Para eu conseguir fazer essa expressão aqui, né, simplificar ela, veja que em cada fração não tem muita coisa que eu possa fazer. Então só tem um caminho a seguir, fazer o MMC. Então pegar o 1 mais cosseno de x vezes seno de x como denominador comum. Isso aqui divide pelo primeiro dá seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Isso aqui divide por seno dá 1 mais cosseno, que vai multiplicar 1 mais cosseno. Vai ficar 1 mais cosseno
de x ao quadrado. Cuidado, não vai me cair na bobagem de você pegar e distribuir esse quadrado para o 1 e para o cosseno e fazer um erro absurdo desse, tá, pessoal? Isso é um trinômio quadrado perfeito, então você vai ficar com seno ao quadrado de x mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Ok? E no denominador, não faz nada. Deixa lá, mais para frente a gente vai ver se consegue melhorar ele do jeito que está, é o que dá para fazer. Tá? Então a minha expressão vai ficar, opa, o que eu percebo aqui? Eu tenho aqui um seno ao quadrado, e aqui somando na expressão um cosseno ao quadrado. Isso é fundamental, isso dá 1. E esse 1 eu posso somar com esse outro 1 que já está aqui. 1 mais 1, 2 mais 2 cosseno de x sobre, aí o denominador, só repete, 1 mais cosseno de x vezes seno de x. O que dá para simplificar no numerador? 2 mais 2. Não vai me somar 2 mais 2, 4 cosseno de x. Não, mas você pode colocar o 2 em evidência. E olha só que interessante o que vai sobrar a hora que eu faço isso. Tiro 2 ali, tiro 2 do cosseno, sobra exatamente essa parcela 1 mais cosseno de x. E aí eu vou poder simplificar isso e escrever 2 sobre seno de x. Mas não tem isso nas alternativas? Não, mas o inverso do seno é a cossecante. Então isso é 2 que multiplica a cossecante de x. Então tá aí, letra E. Para finalizar, exercício 15. Esse é um exercício onde ele fala que A é seno de x, B é cosseno de x. Ele coloca essas restrições que A não é nem maior, mais ou menos 1 e B não é 0, justamente para não dar conflitos ali onde não existiria o valor da expressão. E ele quer uma equivalência para essa expressão. E o meu primeiro caminho a seguir é justamente substituir A por seno de x e B por cosseno de x em cada ponto dessa expressão. Vai ficar um pouquinho mais comprido aqui, mas você vai ver que no fundo isso vai acabar até simplificando a expressão, tá bom? Aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Nesse último parênteses que eu escrevi, o que você percebe aqui? Ó? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso é fundamental. Isso vale 1. Usando ainda a ideia da fundamental, isso aqui pode ser entendido como cosseno ao quadrado. Porque se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1, se eu subtrair o seno, eu estou isolando o cosseno ao quadrado de x. Isso quer dizer que o meu denominador todo, 2 vezes cosseno vezes 1, vai ficar só 2 cosseno ao quadrado. Enquanto isso, no numerador, eu tenho que fazer o trinômio quadrado perfeito. Então vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Menos 1, que estava fora do parênteses lá, sobre 2 vezes cosseno ao quadrado de x. Aqui no numerador agora, eu tenho esse seno ao quadrado, que vai somar aqui com esse cosseno ao quadrado. Isso vale 1, é a fundamental. Acontece que eu tenho 1 menos 1 aqui. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, no numerador sobrou para mim 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, dividido por 2 vezes cosseno ao quadrado de x. O que eu posso simplificar nessa expressão? 2 com 2. O cosseno com um dos cossenos. O que sobrou na minha expressão E? Seno de x sobre cosseno de x. O que é seno sobre cosseno? Nada mais é que a tangente de x. Letra A é a resposta desse exercício. Beleza, pessoal? Com isso nós fechamos os exercícios e ficam aí então as resoluções. Caso vocês tenham algumas dúvidas, podem nos procurar. Atendimento paralelo, monitoria ou leve as dúvidas para a aula. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço.